33. Não consegui ainda usar esse negócio de tablet. Tem gente que tem, eu me perco ainda nele. Mas é bom, é facilidade. Muito bem. A igreja, vamos lá, Mateus 13. A outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante, só um pouquinho de retorno, é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Nós vamos começar hoje, talvez não vamos concluir essa primeira parte hoje. Queridos, firmado nesta leitura, eu irei falar sobre a igreja saindo dos trilhos. É por isso que eu pedi para o irmão cantar aqui um hino. No final, o vocal geral vai adorar a Deus. Mas aqui a igreja saindo dos trilhos. A expressão sair dos trilhos fala de algo que perdeu o rumo, que perdeu o controle. Pode colocar aí para os irmãos acompanharem. É como um trem desgovernado, que na verdade desvia do seu caminho reto. Sair dos trilhos é estar descontrolado. Então, veja bem que nós estamos dizendo que a igreja está saindo dos trilhos. Talvez você se assuste com o que eu vou dizer aqui esta noite, mas escutem bem todos que aqui estão. Algo muito interessante. O Senhor Jesus profetizou na sua época, no seu tempo, quando esteve aqui na terra, que a igreja, na verdade, muitos iriam sair do trilho, muitos iriam fugir da verdade da palavra de Deus. E quando nós vamos para a palavra do Senhor em Atos 20, 29 e 30, o apóstolo São Paulo diz que muitos entrariam no rebanho e iriam destruir, atacar o rebanho do Senhor. No verso 30, ele piora a situação e diz: e de dentre vós mesmo surgirão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. A Bíblia, ela é tão atual, gente, a Bíblia, ela é tão atual, que isso aqui que Paulo está falando, está se cumprindo cabalmente, que Lucas registrou de Paulo, está se cumprindo cabalmente. Alguns, primeiramente, você tem um ataque de fora, mas você tem um ataque de dentro, não é isso? E o apóstolo São Paulo, ele já falava isso naquela época. Porém, quando você pega a parábola, que nós vamos já explicar, mas se você pega a parábola da mostarda, o grão de mostarda, ele cresce, mas ele não está falando em benefício próprio para a igreja. Está mostrando que a igreja está saindo do trilho. O grão de mostarda, o crescimento dela, fala de algo exterior. Já o fermento fala do crescimento interno. São 2 tipos de crescimento. O crescimento externo, o grão de mostarda, aonde é dito que vai crescer tanto que viria aves para estarem ali naquele local. Ou seja, a igreja, ela haveria de crescer tanto que ela ia agrupar no seu meio homens que iam fazer dela comércio, forma de ganhar dinheiro. Ali Jesus já estava mostrando que a igreja ia deixar, foi a última mensagem que eu preguei desse texto, ia deixar a simplicidade, pastor Antônio Carlos, para ela se tornar uma instituição que valoriza apenas a instituição e não o dono dela. Na parte do fermento, ela cresce no lado interno, ouçam bem isso. Ela cresce no lado interno, mas o crescimento interno é para a destruição dela com doutrinas erradas. É inchação. Então,
é muito interessante, cada irmão, cada irmã, pegar isso aqui. Eu acho lindo quando Jesus ensina. Então, escutem bem o que nós estamos falando aqui. Primeiramente, você vê Paulo dizendo, nos últimos dias. Olha, quando nós lemos 1 Timóteo 4, olha o que Paulo diz no verso 1. Porque nos últimos dias, diz expressamente o Espírito, olha aí, alguns apostatarão da fé, dando ouvido ao quê? A espíritos enganadores e doutrinas de quem? Gente, isso aqui é a igreja. E eu vou mostrar nesta noite por que a igreja está saindo do trilho. Não se assuste. Ô pastor Zéu, e qual é a razão do senhor pregar uma mensagem como essa? Primeiro, porque está na Bíblia. Segundo, para nos precaver. E terceiro, para nós combatermos o erro. Se a igreja não tiver o conhecimento, ela não vai ter como atacar isso. Então Paulo está dizendo, olha, nos últimos dias, diz o Espírito Santo, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Tem muita coisa que a igreja está ouvindo que não é doutrina de Deus, é de demônio. Porque a doutrina, aliás, nós temos 3 fontes. Nós temos a fonte do homem, que é contaminada. Nós temos a fonte dos espíritos malignos. E nós temos a fonte, que é o diabo, e temos o Deus, que é a fonte pura, não é isso? Então, essas 4 fontes, você tem que avaliar. Você não pode hoje chegar em um culto, chegar numa igreja e ouvir um pastor sem que primeiro você procure saber a origem dessa fonte. Essa fonte é o diabo, essa fonte é o homem, essa fonte é Deus que está falando? Ou será se não é um espírito enganador? Em Atos 16, a moça falava, esses homens são santos, homens de Deus, mas quem era que estava nela? Um espírito de mentira, um espírito de engano. Então nem sempre quem está profetizando aqui no púlpito, isso é tão lindo, gente, que a Bíblia sabe, pastor Zé, o senhor está dizendo que não se pode crer em profecia? Não, mas o mesmo Deus que dá o dom da profecia, é o mesmo Deus que dá o dom de discernimento de espírito. Porque os que são cessacionistas dizem assim, mas a pessoa pode falar mentindo, dizendo que está falando no nome do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que Deus dá o dom de discernimento. Se a igreja não buscar o dom de discernimento, ela perde o seu objetivo. Ela perde. E tem irmão que só quer o dom da profecia. Tem irmão que só quer a profecia. Ele não quer saber se é o diabo falando. Ele não quer saber se é Deus falando. Ele não quer saber se é o homem falando. Ele não quer saber se é um espírito diabólico falando. Ele quer uma profecia. Ele quer uma profecia. Para preencher o ego dele. Ele é aquele irmão que ele diz, eu vou para o culto hoje, Deus tem que falar comigo. Pessoas assim estão doentes. Eu venho ao culto porque eu já sou salvo, tenho Jesus Cristo como Salvador e venho ouvir a palavra de Deus. Quem glorifica a Deus? É assim que é crença, meus irmãos. É assim que é crença. Aí quando você vai para 1 João 4, primeiro a Bíblia diz, amados, não creiais em todo, mas julgai se vem de Deus. Não tem outra, quem é que está sendo contra alguma coisa? Agora, nós temos os problemas que nós vamos falar aqui. Outra coisa, só para os irmãos observarem como a igreja está saindo do trilho, hoje eu vou dizer toda a verdadezinha da Bíblia. 2 Timóteo 4, 3. Olha o que Paulo diz. 2 Timóteo 4, 3, Paulo diz, nos últimos dias virá tempo que não, o quê? Suportarão o que mais? Está bem aí. Não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira, comichão no ouvido, é que ele só quer aquilo que lhe agrada. Se eu ficar aqui dizendo assim, olha, Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Aí tem irmão que dorme, cochila, porque ele não está interessado nisso. Ele não está interessado. A irmã não está interessada. Está interessado. Olha, o fogo está queimando teu pé. Aí ela começa a rodar. É assim. Aí ela gosta disso. Ele gosta, mas sentar para ouvir Bíblia, para santidade, é pouca gente que quer.
E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem quiser convidar pastor, que tem irmão que termina o culto aí, tem irmão que diz, hoje o culto foi forte. Forte é o Calvário que salvou a tua vida. O que é forte é o que Jesus fez por nós. Agora, todo culto é forte se tu for crente e gostar da palavra. É assim ou não é? Mas tu não gosta de Bíblia. Aí pronto, ele não gosta de Bíblia. Ele quer, é aquele negócio. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos que entender, é até difícil para mim. Porque eu fico analisando, tem irmão que a crença dele é só nessas coisas. Aí ele vai, foi mistério hoje. Hoje, pegou fogo. Pegou fogo do quê? Pegar fogo é a vida mudada, transformada pelo Evangelho. É um caráter de uma vida santa. É você ter Jesus na vida e valores espirituais que falem mais alto que qualquer outra coisa. Aí Paulo diz, não suportarão mais, não gosta mais de Bíblia, não gosta de ensino. Meu Deus do céu. Aí olha o que Paulo está dizendo, eles vão sentir coceira. Pronto, a frieira, quanto mais você coça ela, você pega até o seu dedinho e bota no punho da rede. Não é assim? Para ela